Olá, pessoal. Estou aqui hoje com a doutora reumatologista Mônica Molina, responsável por coordenar diversos projetos de telesaúde aqui no país, especialmente em parceria com o Ministério da Saúde, dentro do ProAD-SUS, tendo uma atuação aí com o Telenordeste, que, por exemplo, já atendeu mais de 80 mil pacientes com telemedicina. Como vocês sabem, vem fazendo uma pesquisa, um estudo sobre a regulação da telemedicina aqui no país, justamente relacionada aí aos possíveis restrições de acesso ou como que isso está sendo operado, considerando hoje a Lei de Telesaúde e também a resolução do Conselho Federal de Medicina, que traz a obrigatoriedade de consultas presenciais para doenças crônicas a cada 180 dias. Então, a ideia aqui é trazer a conversa com vários especialistas para ter uma ideia da opinião deles no dia a dia do médico, no dia a dia dos projetos, para saber tecnicamente se a gente tem subsídios para esse tipo de obrigatoriedade. Então, desde já te agradeço muito, Mônica, por estar aqui conversando comigo. Eu queria entender de você, que já trabalhou muito, que já conheceu, né, por dentro, o dia a dia da telesaúde, então, o quão benéfica ela pode ser aí para dar o acesso à saúde, principalmente no âmbito do SUS. O que você vê em relação a essas normas, ou até se você puder contar um pouquinho da sua experiência, de como que primeiro beneficiou, né, como trouxe o acesso, sempre voltado às doenças crônicas ou até a atenção primária, que faz esse acompanhamento, essa triagem dos pacientes aqui no Brasil. Primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando sobre telesaúde. Telesaúde, para mim, se tornou uma paixão justamente por conta dessa palavra que antecede a telesaúde, que é o acesso, a possibilidade da telesaúde de promover o acesso. Participei desde muito precocemente, né, dessa discussão do posicionamento do CFM a respeito da telesaúde e, assim, acho que é muito importante, muito fundamental trazer uma visão de que a telesaúde ela é mais do que a teleconsulta, né? Então, essas normativas elas foram discutidas primeiramente pré-pandemia, né? E a gente traz aí a pandemia como um grande evento impulsionador da telesaúde por conta da questão da restrição aí devido à emergência sanitária da Covid. E essas regulamentações, elas foram muito baseadas numa visão ainda muito limitada, uma visão ainda muito inicial do potencial da telemedicina, que era aquela substituição de uma prática muito consolidada hoje dentro da nossa prática enquanto profissional médico, que é essa consulta 1 para 1, então você tem uma relação entre o médico e o paciente, e essa consulta que se dá ali na prática do dia a dia de maior parte dos colegas, que é uma prática de consultório, que é uma prática ali que ela vai se resumir a esse contexto ambulatorial. E a telemedicina é muito maior do que isso, né? Então, hoje a gente reconhece inúmeros modelos de telemedicina, em que a gente aplica inúmeras finalidades, né? Então, desde o momento em que você tem uma avaliação da condição clínica de um paciente de urgência e emergência, como uma triagem de necessidade de busca de um serviço de urgência e emergência, a gente tem o telemonitoramento, a gente tem estratégias de telesaúde que trabalham para suprir deficiências em uma lógica das redes de atenção, como, por exemplo, o matriciamento, o telematriciamento em saúde, né? E todas essas práticas, elas trazem ganhos diferentes, se incorporando a um ganho que esse paciente tem num trânsito por uma rede de cuidado, né? Esse paciente, ele não anda numa consulta 1 para 1, ele anda sempre dentro de uma rede de cuidado, né? Então, muitas das normas que foram pensadas pelo CFM, eles vêm de uma visão ainda muito restritiva, muito embrionária, né, do que poderia ser o potencial da telemedicina, e desconsiderando outras práticas emergentes aí durante todo esse processo. E sim, existe uma preocupação aí com a segurança do paciente, com tentar estabelecer uma segurança do paciente, mas que ela não tem respaldo quando a gente olha para a soberania da clínica, né? Então, dentro dos nossos projetos hoje de telesaúde dentro do SUS, a gente trabalha bastante com a lógica do telematriciamento, né? Que é o momento em que você consegue trabalhar não só a promoção do acesso, mas também a educação permanente dos profissionais que recebem, né, essa intervenção. Então, diante de toda essa amplitude que ganhou a telemedicina nesse contexto, né, a gente vê que essa norma está bastante defasada, né? Então, ela é uma norma que hoje ela não mostra nem a necessidade das investigações sobre a insegurança do paciente que surgiram nesse contexto, né? Então, ela não se justifica nem por essa lógica, e ela acaba sendo uma barreira, né, que evita um olhar ampliado da clínica sobre essa questão do potencial da telesaúde. O papel do conselho, principalmente, é trazer toda essa ética, né, essa questão da profissão, visando não só a atuação do médico, eticamente falando,
mas também essa proteção do paciente. A gente sabe que essa é a principal intenção. Mas é aquilo que você falou, ela veio embrionária. Então, você que já viu essa telemedicina pós-pandemia, né, pós-período de pandemia, funcionando aí com o atendimento do Telenordeste, com mais de 80 mil atendimentos, você veria a possibilidade, de, por exemplo, de pacientes em doenças crônicas ou acompanhamento da atenção primária, numa hipertensão, ou até num diabetes, não sei, diversas outras patologias que podem estar englobadas dentro do conceito enorme de doenças crônicas, você veria isso acontecendo dentro de um atendimento disso? Olha, deu 6 meses, você precisa obrigatoriamente voltar para ter segurança. Isso é factível, clinicamente falando? Com certeza não, acho que nem factível e nem necessário, né? Quando a gente trabalha nessa lógica, os nossos projetos, acho muito importante trazer essa fala, nossos projetos dentro do PROAD SUS e dentro de outros editais, né, eles sempre passam por uma pactuação junto ao Ministério da Saúde, ou seja, a gente já tem um respaldo, um embasamento de aprovação de plano de trabalho, que ele já respeita a autorização do Ministério da Saúde, né, que é a nossa autoridade em termos de regulamentação do que pode, o que não pode, né, o que está vigente dentro do território brasileiro, né. Esses projetos, normalmente, eles já têm um plano de execução que não prevê esse tipo de prática consolidada de um retorno presencial. Isso se dá porque quando a gente olha para o Brasil e, assim, a gente perde um pouco esse olhar de onde tem uma concentração maior dos profissionais médicos, que é aqui na região sul-sudeste, essa região centro-sul, que é onde a gente tem maior concentração de profissionais, né, em relação ao número de habitantes, né. Quando a gente olha para áreas de vazio assistencial, como é muitas vezes muitas regiões do norte do país, algumas regiões dos interiores, principalmente do nordeste, ali fugindo dos grandes centros, né, e mesmo quando a gente olha em algumas regiões do interior do país, a gente vê que existe um desequilíbrio muito grande, né, entre o número de profissionais aqui e lá, né. Então, o que que você faz com essas pessoas, né, como que você oferta acesso para essas pessoas, né. Então a telesaúde ela vem para dar uma resposta em que muitas vezes a gente não está comparando uma consulta presencial com uma consulta, por telesaúde, muitas vezes a gente está comparando uma consulta por telesaúde com nada, com nenhuma forma de acesso, né. Então, quando a gente, olha para a realidade do país e a gente vai fazer a construção desses projetos, a gente trabalha muito com esse diagnóstico situacional. Que essas pessoas muitas vezes não tiveram nenhuma forma de acesso, ou não tiveram nenhuma outra forma de acesso, e muitas vezes aquele profissional não está nem disponível naquele estado, né. Então, muitas vezes quem chega até esse profissional, o SUS chega até esse profissional por meio daquela equipe de saúde da família que está ali no território dele, que conhece a realidade dele, né. Então quando a gente traz a telesaúde, a gente não está trazendo a telesaúde sem nenhum respaldo, né, a gente está trazendo a telesaúde junto a uma rede que já existe e que necessitava daquele conhecimento para complementar o cuidado, o itinerário de cuidado daquele paciente, né. E que muitas vezes a gente consegue conduzir uma grande parte das necessidades de saúde, a gente consegue conduzir situações emergenciais que precisavam de uma conduta imediata, com o conhecimento daquele especialista que chega por tele, ainda que a gente identifique a necessidade de encaminhamento presencial, né. Então a gente consegue muitas vezes, ainda que esse paciente não tenha todas as suas condições resolvidas com a rede local, com o apoio da telesaúde, a gente consegue qualificar esse encaminhamento, né. Então a gente consegue fazer um controle clínico desse paciente, tirar esse paciente de uma situação de urgência, instituir alguma medicação, né, e aí eu sou reumatologista, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que é comentar a situação específica da artrite reumatoide, né, que a gente tem, por exemplo, um intervalo de ouro entre o início dos sintomas e o início da medicação, que muda todo o prognóstico desse paciente, né. Então, ao invés desse paciente esperar em fila sem nenhum suporte, ele pode esperar já sendo atendido e medicado por meio de uma intervenção por telesaúde que garante que ele tenha acesso já ao cuidado adequado enquanto ele aguarda numa fila de espera para um atendimento presencial. Então, a tele ela pode aparecer em pontos da jornada em que a gente, como eu disse, a gente não está comparando a telesaúde com o atendimento presencial, a gente está comparando a telesaúde com uma desassistência, né. Então, quando a gente faz a construção desses projetos, que são focados no SUS, a gente trabalha com essa lógica de redes, né, de atenção,
Então, a gente não prevê essa necessidade do retorno. A gente tem outras formas de garantir a segurança desse paciente que tornam dispensável esse tipo de intervenção, por exemplo, de que esse paciente precise ter uma consulta presencial a cada 6 meses. Até porque se a gente pensar numa prática ambulatorial, isso nem faz sentido, né? Porque eu não tenho pacientes que eu peço retorno a cada 6 meses, né? Eu vou pedir o retorno desse paciente de acordo com a necessidade e conveniência clínica, né? Então, não faria sentido fixar um prazo massificando uma série de condições, né, como se isso fosse dar uma resposta e isso fosse garantir a segurança do paciente. A discussão ela é extremamente válida, mas eu acredito que essa normativa não seja a resposta para ela. E além dessa visão que a gente tem de questão de acesso, né, questões de acesso, de região, que a gente sabe que muitas regiões não têm os médicos, não têm assistência, e que a gente precisa de alguma forma levar esse direito à saúde, porque a gente sabe que é um direito constitucionalmente previsto. Então, assim, a gente tem que dar um jeito de levar essa assistência primária, de levar esse contato daquele paciente remoto. Mas além dessa questão, eu também vejo, né, eu queria ver a sua opinião relacionada a isso, um grande problema de você colocar doenças crônicas dentro de um guarda-chuvinha pequeno, sem uma definição. Todas as doenças crônicas, que eu acho que devem ser inúmeras doenças, se você me permite, até porque não é só doenças, eles colocam na redação doenças crônicas e qualquer tratamento de longa duração. Então, a gente está abarcando uma série de patologias. Levando em conta isso, você entende que isso pode causar até uma restrição ali na liberdade, autonomia do médico especialista, de acordo com a sua patologia? Porque o correto talvez seria uma diretriz de cuidado, um plano de cuidado de acordo com a especialidade, não sei como que isso poderia ser conduzido, mas nunca intervindo tanto na autonomia do profissional que vive o caso clínico, né? Que vive aquele indivíduo, que é individual. Eu queria ver a sua questão, a sua opinião em relação a isso, desse contexto de doenças crônicas, se realmente posso colocar todo mundo no guarda-chuva e falar, olha, todas as doenças, a cada 6 meses você tem que estar aqui para fazer uma consulta presencial, ou se isso realmente, tecnicamente falando, na ciência, na literatura médica, não teria tanto respaldo. Não, perfeito. Acho que essa colocação ela é muito boa porque é isso. Nós temos uma infinidade de condições clínicas que elas seguem de forma, tanto algumas que têm protocolos bem estabelecidos de cuidado, né? Então, algumas condições como hipertensão, como diabetes, são condições que a gente tem um protocolo clínico que abarca aí uma grande parte de pessoas, mas em diferentes estadiamentos da mesma condição, né? Então, mesmo para o mesmo CID, a gente tem diferentes estadiamentos, diferentes gravidades, a gente tem pacientes que têm perfis clínicos completamente diferentes e perfis sociais completamente diferentes também, né? Então, a grande arte da prática médica ela tá em como que você aplica esses protocolos, levando em consideração todas essas variáveis, né. Então essa prática, quando eu falo prática médica, é prática em saúde como um todo, né. E você ter uma obrigatoriedade de um retorno assim, num prazo fixado, isso, dificilmente é factível e compatível com os protocolos de diferentes doenças, né, de diferentes condições clínicas, diferentes condições crônicas. Então isso não só, lesa a autonomia do profissional do ponto de vista de decisão clínica individual para cada paciente, mas também lesa a questão das sociedades como autoridades, técnicas, né, para a produção desses protocolos, né, das sociedades, das áreas técnicas do ministério, né, então e que tem uma prevalência, você tem as áreas técnicas do Ministério da Saúde que produzem protocolos também que são válidos para o SUS, e que estão acima, inclusive, das nossas determinações enquanto classe médica, né. Então a gente tem sempre essa questão da decisão individual e a gente tem aquilo que são aplicados em termos de protocolos, e você tem técnicos, você tem pessoas que estão olhando para esses protocolos de forma mais qualificada para definir como deve ser o andamento itinerário desse paciente, né. Então eu vejo que isso fere, inclusive, esse conhecimento técnico dessa diversidade de condições que a gente tem, né. Como eu disse, foi uma tentativa bem intencionada de garantir segurança para o paciente, né, mas ela não tem uma base em evidências, né, não tem, eu acho que dificilmente alguém conseguiria dizer que tem algum estudo que mostre um benefício de uma ação como essa, né, ou de uma avaliação de impacto que mostre qual que é o benefício de uma ação como essa. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar em nada, e olha que a gente estuda telesaúde, então eu nunca ouvi falar de nada que identificasse isso como necessário para alguma condição clínica específica, você determinar um prazo de retorno presencial para um paciente. Tanto que muitos dos nossos protocolos, inclusive em termos de atenção primária, eles trabalham com cuidado compartilhado,
né? Então, assim, então quando a gente trabalha dentro do SUS, não só você não determina uma periodicidade exclusiva do especialista, mas você também compartilha esse cuidado com outros profissionais. Então, você tem os retornos que podem ser feitos dentro da atenção primária, você tem os retornos que podem ser feitos, inclusive com profissionais não médicos, né? Então, você tem inclusive um compartilhamento de cuidado, porque você tem um entendimento de que a forma de manter esse paciente mais seguro é manter uma rede contingente, né? Então, a gente não responsabiliza um único profissional assistente por um cuidado de um paciente, principalmente quando a gente fala dentro do SUS. A gente responsabiliza a rede, né? Então a gente tem que ter uma rede contingente, né? E essa normativa, ela não leva isso em consideração. E em relação até à própria adesão do paciente, né, agora a gente pensando num paciente que não é CLT, que é uma grande, né, parte aqui do nosso país, que são aqueles profissionais informais, aquela diarista, enfim, qualquer movimentação que você faz até com essas pessoas, assim, ela não pode perder, pegar um ônibus, se deslocar ou viajar para encontrar aquele médico, dependendo da condição clínica, muitas dores ou até questões, relacionadas à própria depressão, à saúde mental. Tem algumas limitações físicas e clínicas que podem impedir até a adesão desse paciente, né, à continuidade de um tratamento. Você vê que eu estabelecer para um paciente meu, né, que vai perder o dia de trabalho dele, ele não é CLT, então o atestado não vai funcionar. Então não vai ajudá-lo ali, ele vai acabar perdendo renda. Em vez dele conseguir esse acesso, né, via telesaúde, via telemedicina, ele ser obrigado a ir, senão ele vai perder aquele médico, ele não vai dar continuidade, enfim. Isso também pode ser uma restrição, né, a esse acesso desse paciente, trazer algum risco para o paciente, você vê isso? Com certeza. Na verdade, e para isso a gente já tem a avaliação de impacto. Ah, legal. Porque quando a gente fala do impacto, dou dois dados para você. A gente tem um estudo da UFRJ que mostrou perdas indiretas, perdas diretas, que uma mãe ou um acompanhante de uma criança tem quando tem que levar uma criança da periferia, por exemplo, do Rio de Janeiro, até o ambulatório, né? Então, todos os gastos que essa família tem, o que ela deixa de ganhar, todas essas horas de trabalho. E dentro do Telenordeste a gente fez uma avaliação de impacto sobre o impacto do absenteísmo, do número de horas evitadas com deslocamento na perda de dias de trabalho mesmo, né? Então a gente fez essa avaliação, inclusive é um estudo que vai sair em breve, a gente já está aguardando aí a publicação, se tudo der certo aí, acho que talvez para setembro, outubro a gente já tenha esse estudo publicado, porque a gente trabalha com perfis de alta vulnerabilidade, né? Então, quando a gente fala da realidade, por exemplo, do Nordeste, a gente tem uma taxa de informalidade altíssima, né? Sim. E a gente trabalha, quando a gente fala de telesaúde, a gente está falando de acesso muitas vezes a populações rurais que teriam que se deslocar a grandes centros. A gente está falando de pessoas que, dentro da mesma realidade, podem demorar 12 horas dentro de um transporte. Se a gente olha para a região, por exemplo, norte, a gente tem regiões que às vezes você demora 14 dias de barco para você fazer a travessia até você ter acesso a essa consulta especializada, né? Então, é mais profundo até do que a dificuldade de pegar um ônibus ou um deslocamento urbano, que a gente já sabe que já é extremamente pesado para algumas famílias e para algumas pessoas, né? Então, quando a gente olha para essa realidade desse Brasil continental que a gente tem, a gente vê que você dá alternativas de acesso que não sejam essa vinda presencial, ela oportuniza esse acesso de uma forma com menos, assim, de que gera menos prejuízo para esses pacientes, e não só para esses pacientes, mas também para o poder público local, porque esse deslocamento, muitas vezes, ele também sai do bolso dos gestores dos municípios, né? Então, é um gasto que os municípios, é um gasto que não é irrelevante nos pequenos municípios, é o de transporte para a saúde, né? Então, quando a gente gera essa economia desse deslocamento, a gente está oportunizando que muitas vezes um município pequeno, ele possa reinvestir esse orçamento em outros insumos, inclusive não médicos, que podem ser necessários para o cuidado desse paciente. Desde medicamentos, desde acesso a exame, desde acesso a profissionais de equipe multidisciplinar. Então, o ganho que você tem oportunizando acesso por meio da telesaúde, ele garante a adesão do paciente, mas ele gera uma economia social que permite um reinvestimento em outras áreas. Então, isso é muito grande, né, muito complexo. Quando você vai olhar, a gente percebe que talvez a resolução não tenha considerado os impactos gerais, nacionais, regionais, financeiros também. Exatamente. Da vida, da centralidade do paciente nesse processo de saúde, né? Que a gente, enquanto profissional médico, nossa centralidade tem que estar no paciente, né? Tem que estar no paciente
e o paciente dentro da sua realidade, né? Que a gente sabe que a gente vive no Brasil, a gente vive num país de dimensões continentais, em que a gente tem pacientes em diferentes realidades, né? E o centro do processo de saúde tem que estar neles, né? Não na nossa classe. Nossa classe é uma coadjuvante nesse processo de cuidado, extrema importância, sou médica com muito orgulho, tenho muito orgulho da minha profissão, mas a centralidade, a protagonismo é deles. Dos pacientes. Com certeza, e do acesso à saúde, né? Que está aí como um direito fundamental de todos nós, eu, você, todos os brasileiros aqui, e até não brasileiros, né? Que a gente sabe que o SUS é tão universal ao ponto que até os estrangeiros, quem estiver aqui é atendido pelo SUS, né? Defendemos o SUS. Com certeza. Agora, até pensando numa questão de classe, né? Da classe profissional médica, quando a gente vê todos os benefícios, tudo que a gente comentou relacionado ao paciente, mas tudo bem que a gente vira para o médico, a gente percebe que uma norma, né, que vai fazer, olha, você pode trabalhar com telemedicina da onde você estiver no país e atender vários pacientes em todas as regiões, né? Só que quando eu faço isso, eu meio que limito esse médico, né? Então, significa que esse médico que estaria atendendo talvez um paciente, não sei, fora do seu estado, enfim, né? Ele vai ter que ou se deslocar para ver esse paciente, ou esse paciente terá que se deslocar para ver ele, uma vez que a norma prevê que o médico assistente do paciente deve ser o responsável pela consulta presencial. Então, eu também vejo talvez aí uma limitação da atuação profissional médica, da atividade profissional. Você também encara isso como uma limitação na atividade profissional em relação à regionalidade? Com certeza. Eu costumo brincar assim, né, que quando eu tive essa oportunidade de atendimento do Telenordeste, eu percebi uma coisa muito importante, né, que nós dentro da medicina, o profissional médico e o profissional da saúde em geral, aqui a gente está falando especificamente do profissional médico, mas profissional da saúde em geral, a gente é muito movido por um senso de propósito dentro da nossa prática cotidiana, né? A telesaúde, ela permite uma sensibilidade de utilidade social muito grande, né? E sem fazer com que, inclusive, esse profissional médico ele tenha que abrir ou sacrificar o seu modo de vida, né? Então, eu quero morar num grande centro porque eu tenho um filho pequeno, eu quero que ele estude numa escola que está ali disponível num grande centro, eu gosto dessa qualidade de vida que eu tenho, do acesso que eu tenho num grande centro, mas nem por isso, nem porque a gente sabe que a questão de interiorização do médico ela é muito difícil justamente por causa disso, né? A gente sabe que não é uma questão, e é um problema que não é do Brasil, é um problema do mundo, né? Não é uma questão financeira, não é uma questão de pagar mais para esse médico para ele se fixar no interior, mas também é uma questão além, né? Quantos médicos de fato precisariam estar num município de 30 mil habitantes, né? Então é difícil de mencionar qual que é a necessidade de saúde de um município, né? A telesaúde, quando ela permite vencer essa barreira, eu permito que alguém que está se permitindo fazer uma atualização, por exemplo, em Harvard, na Johns Hopkins, ela possa atender alguém que está no interior do Nordeste, né? Então, eu consigo trazer alguém que está aqui fazendo a última atualização em, sei lá, alguma doença rara, encontrar esse paciente com doença rara em outro estado, em um local remoto, que até esse paciente conseguir ter acesso ao centro de referência para aquela doença rara, eu já tive um enorme sofrimento, uma perda clínica de tempo de não intervenção desse paciente, né? Então, assim, eu acho que eu tenho um ganho muito grande de você não limitar o acesso territorial a nível de equidade, né? Você consegue garantir equidade porque você consegue chegar até quem precisa e você consegue, inclusive para conhecimentos raros, né? E você consegue ter esse ganho de permitir que o profissional ele trabalhe dentro de um senso de propósito, né? Que é você realmente encontrar o valor social do seu trabalho. E quando você cerceia, você diz que o médico assistente ele tem que ser o que vai responder, atender presencialmente esse profissional dali a 180 dias, você perde essa mágica que a telemedicina permite, que a telesaúde permite. Eu não tenho como, por exemplo, tirar o meu profissional que está trabalhando lá, e eu tive vários no Telenordeste que estavam fazendo especialização, que estavam fazendo fellow, e estavam se desenvolvendo para se tornarem profissionais melhores. Eu não posso tirar um profissional que está na Alemanha para atender a cada 6 meses uma população aqui, né? Então, assim, eu perco esse benefício desse profissional altamente qualificado, chegando num ambiente em que ele provavelmente não chegaria, né? Você coloca até esse profissional, ele acaba ficando com medo, porque a gente sabe que o conselho, né, ele tem toda a parte fiscalizatória, e aquele profissional que ele não cumpra as normas éticas impostas pelo conselho pode sofrer sindicâncias, processos éticos, e nenhum médico
gosta de estar nessa exatamente. situação. Então você acaba falando, então eu não vou atender. Eu prefiro não fazer esse atendimento e seguir o tratamento longo desse paciente que está longe, porque eu prefiro não me indispor com conselho. E aí você acaba tirando esse lado justamente social, humano ali que a medicina ela pode trazer. Então isso é muito importante. E aí analisando o termo da norma, né, faria muito mais sentido talvez ser uma recomendação, talvez, né, a gente troca da obrigatoriedade por uma questão de recomendação voltada ou vinculada a uma diretriz de boas práticas clínicas, voltada ou vinculada a um plano de cuidado, porque a própria resolução, ela vincula o plano de cuidado, né? A telemedicina, ela é relacionada a dar, ela veio para fazer com que o médico utilize todos os meios possíveis que ele tem para dar esse acesso à saúde, junto, integral, com um plano de cuidado individualizado daquele paciente. Então não faria muito mais sentido uma recomendação, talvez, voltada e vinculada a essas diretrizes, a esses planos de cuidado? Isso ficaria um pouquinho mais adequado, talvez, à prática do dia a dia? Esse é um espaço que ele é um espaço que ele ainda está em discussão, né? Que é justamente a aplicabilidade da telesaúde dentro das redes de atenção, né? Quais são os limites, quais são as recomendações, né? Porque a gente hoje, uma coisa que se fala um pouco, né? É que a gente tem uma atenção primária que ela tem que ser contingente, que ela vai fazer com que uma parte desses, assim, principalmente pensando ali, a gente inclusive tem projetos que a atenção primária também chega por tele, né? Isso não é um problema. Mas, assim, geralmente a gente tem o que a gente tem nos territórios, na maior parte das vezes, é um médico da atenção primária, né? Uma equipe de saúde da família. E a gente não tem normalmente o acesso ao especialista, né? Então, partindo dessa premissa de que a gente espera que o SUS tenha uma cobertura universal, a gente sempre discute muito qual que é o papel, qual que é o limite da telesaúde na atuação em cada especialidade, para cada condição clínica, né? E a verdade é que a gente ainda não chegou nesse conceito, porque no fim das contas, quando você dá o acesso, você sempre sai com alguma conduta, seja ela uma conduta clínica, seja ela uma conduta em rede. Porque eu estando diante de um paciente que eu vejo uma demanda clínica, eu posso olhar e falar assim, olha, esse paciente eu consigo fazer uma prescrição e dar uma orientação médica técnica nessa consulta, ou eu posso dar uma orientação que é, não, esse paciente precisa de um encaminhamento presencial, que pode ser letivo ou pode ser imediato, né? Eu posso falar, não, gente, este paciente precisa de encaminhamento presencial agora. Eu vou pegar. Não é daqui 6 meses, não é daqui a um ano. Exatamente, não é daqui a um ano. Mas ele não saberia disso se eu não tivesse chegado até ele por meio da tela. Com certeza. Então, esse é um limite que ele ainda está em discussão, né? Qual que é o limite de encaminhamento da tele? E hoje ele ainda está baseado muito nessa questão da gestão de caso, nessa questão da gestão de cada caso de forma individualizada, mas é uma coisa que sim está em discussão, né? Então, você tem aí manuais, inclusive, de teleconsultorias, tem manuais de telesaúde, tem manuais de teleconsulta, né? Então, em que você discute aí qual que é o limite da propedêutica. Isso é um campo que ainda está aberto, ainda está em estudo, acho que ninguém tem todas as respostas, né? Inclusive, ninguém tem todas as respostas, inclusive em termos de segurança do paciente, né? Quais são as medidas que a gente adaptaria de segurança do paciente dentro de um contexto de um atendimento por tele? Isso também está em discussão, né? Então, hoje acho que a gente caminha para tentar delimitar esses espaços, mas sempre entendendo aí, né, que o acesso normalmente ele antecede o cuidado ideal, né? Então eu acho que quando a gente trabalha com a perspectiva de telesaúde, a gente começa com o acesso. As demandas que vão se derivar disso são coisas que a gente vai trazer para discussão e tratar depois, mas o acesso ele tem que ser um direito universal. Justamente qualquer coisa justamente é isso que está na própria lei de telesaúde, né? Qualquer coisa ou qualquer medida que venha restringir a telesaúde, ela tem que ser muito bem fundamentada, tem que ter um estudo aí de impactos, ela não pode vir simplesmente, vou restringir sem uma fundamentação técnica clínica, né? Sem um estudo ali do que isso pode causar no acesso, porque eu creio que o objetivo central é bem esse que você trouxe, é o acesso. O médico, ele é médico, ele é formado para ser médico. A gente não tem uma faculdade de telemedicina, né? Eu não sou telemédico. Perfeito. Eu não sou telemédico, eu não sou da tele, eu sou médico. Então, já existem várias regulações, já existem vários dispositivos até no próprio CFM que trazem a responsabilidade do médico, né? Que não pode se omitir, que ele tem que estar ali e usar de todos os meios possíveis para dar acesso à saúde, fazer o seu papel. Então, o médico sendo médico, ele tem total competência e autonomia para decidir o momento da sua
mudança ali, né? Eu tô naquele momento que eu tô na telemedicina, igual você falou, mas eu vi e falei, opa, não, peraí, aqui eu acho que eu preciso fazer uma avaliação clínica, eu preciso fazer ou um exame, ou eu preciso ver esse paciente, sentir, palpar, enfim, fazer toda aquela questão propedêutica presencial. Você vai lá, interrompe, que já é uma obrigação do médico, e traz esse paciente para o presencial ou até encaminha esse paciente. Então, você acredita, assim como eu, que isso é uma coisa que eu falo que eu também acredito, o médico ele tem total competência e autonomia para decidir o caso a caso, ele é muito bem treinado, e caso não seja, a gente tem que discutir isso na educação médica. Exatamente. Vamos discutir na educação médica e vamos capacitar esses profissionais para fazer uma boa propedêutica em telemedicina, para saber o momento ali ideal de intervir. Acho que essa instrumentalização dos profissionais médicos, ela é fundamental, e ela é fundamental de uma forma global. Eu vou citar um exemplo clássico que já aconteceu com todos os profissionais médicos. Por exemplo, eu recebi um paciente que veio de outro município, ele veio sem uma referência do motivo de encaminhamento, Tá bom. né? Muitas vezes esse paciente ele chega ali 8 meses depois, na minha frente no consultório, ele não lembra exatamente qual que foi a queixa dele, ele não trouxe ali os medicamentos que ele está tomando. Ele, muitas vezes, mesmo numa consulta presencial, eu vou sentir que eu não tenho informação suficiente para dar uma conduta, né? Na telesaúde, ela não é diferente. Você tem a sensibilidade de quando você tem informação clínica suficiente para dar uma conduta, assim como você também tem a sensibilidade de você entender que você não dá uma prescrição médica não significa que você não possa fazer absolutamente nada por aquele paciente. Então, se eu tive uma consulta com um paciente que não me trouxe a informação clínica suficiente para eu tomar a decisão, mas eu sei qual é, eu posso ajudar ele a fazer essa coordenação do cuidado. Eu posso falar para esse paciente, olha, então vamos combinar uma consulta presencial, mas você vai trazer isso, isso e isso, você vai trazer seu acompanhante, você vai trazer a referência que o teu profissional da unidade básica de saúde te fez, ou aquele relatório que você recebeu da sua internação ou de outro médico. Porque essa dificuldade de ter acesso à informação, ela não acontece só no cenário da telesaúde, ela acontece na prática médica de forma global. E a gente sabe que o conhecimento médico, ele não se resume a uma prescrição, ele se resume a um relacionamento que se estabelece uma confiança para que você consiga ter uma troca de informações suficiente para um julgamento clínico, que vai resultar eventualmente uma prescrição e que vai resultar em uma educação daquele paciente para você dar seguimento àquela conduta. E todas essas fases do cuidado, elas são possíveis de serem feitas por telesaúde, como elas também podem falhar no presencial. Então, é muito mais sobre a gente estar instrumentalizado para entender que a prática médica ela não se restringe a uma prescrição, ao cuidado do paciente, ele não se restringe a uma receita que é entregue a ele é muito mais amplo e ele pode ser apoiado por diferentes ferramentas e diferentes instrumentos em momentos diferentes do cuidado. Esse paciente está dentro de uma rede de cuidado, né? E eu tenho que saber quando minha conduta é clínica e quando minha conduta é de coordenação do cuidado. Isso é muito importante. E essa relação médico-paciente, né? E se eu obrigo a fazer essa quebra, ou trazer um paciente, ou eu tenho que ir, aí não vai acabar aqui, não vai acontecer, eu acabo perdendo ali, né? Esse contato com o paciente. Como é importante, às vezes, você fazer um ponta a ponta, né? Quando, no particular, é sempre mais possível, né? O SUS é um pouco mais segregado nessa questão de redes, enfim. Mas como é importante ter todo esse histórico, essa relação médico-paciente? Aí se eu obrigo, falar, então já não posso aqui, quebra, troca o médico. É ruim, né? A gente percebe que não só a classe médica perde, mas que toda a saúde. Quando você tenta restringir a telemedicina sem um respaldo técnico ou sem uma análise de impacto global. É isso, a gente tem que perguntar, né? Essa normativa serve a quem? Nesse momento, ela não está trazendo benefícios claros nem para a classe médica e nem para quem a gente serve, né? Que é a nossa população, que são nossos pacientes. Então, acho que toda norma que surge, ela tem normalmente um intuito, né? Se o intuito é gerar o debate da segurança do paciente, por que não caminhar, né, para uma análise de evidência de todas essas iniciativas de telesaúde que foram geradas durante a pandemia, durante toda essa discussão de telesaúde que vem amadurecendo nos últimos anos, para buscar dispositivos que realmente sirvam ao propósito que eu acredito que essa norma se prestou inicialmente, né? O bom é que, como é uma resolução, ela é uma resolução ainda ética, isso é muito fácil de ser alterado, né? Acredito que todo o conselho deve estar muito atento a isso, a gente espera que sim,
porque é fácil alterar, porque toda norma, a gente sabe, tanto no direito como as normas deontológicas, as normas éticas, elas vêm para ser alteradas de acordo com a realidade. Então a gente estava numa situação, hoje a telesaúde, a telemedicina, juntas elas, até a saúde digital, que é ainda um pouco mais ampla, caminharam muito, né? Então a gente precisa adequar as resoluções com os novos dados, com as novas práticas, para que a gente consiga ampliar o acesso. A gente tem ouro na mão, falando Com assim, né? A gente certeza. consegue fazer muitas coisas com isso. Esse tema amadureceu muito nos últimos anos e eu acho que é isso. Acho que agora tá no momento dos dispositivos éticos acompanharem essa evolução. Ah, assim que a gente espera. Mônica, muito, muito obrigada, viu?